Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Danilo Ferreira. Eu vou apresentar aqui demonstrar um agente que eu e meu time criamos aqui para esse desafio, utilizando o Cloud Code, certo? Esse é um agente que vai auxiliar, né, nós QA em algumas etapas que, que temos, né, de papel, nosso papel no dia a dia. A etapa de analisar o documento da feature, né, daquela da demanda ali que o PO passa, fazer os questionamentos, apontar alguns pontos críticos ali daquela demanda, né? É, também escrever, né, os testes, e aqui a gente colocou para que se a gente faz os testes utilizando o Gherkin, certo? É, como também fazer a estimativa, né, daquela demanda ali, do tempo que vamos levar para testá-la. E aí as estimativas tanto para os testes, né, manuais como os testes automáticos, certo? Então aqui, é, olhando, né, esse nosso agente, colocamos aqui o papel dele, né, e a persona dele como que é de um engenheiro de teste sênior e de um mentor, né, de carreira. Pois aqui, tanto quem trabalha na área como quem está começando, ele vai estar se comportando e trazendo informações de forma diferente. Como assim? Porque quem trabalha na área já conhece os termos técnicos, algumas coisas, então assim ele vai estar trazendo respostas, mais nesse sentido, com essa linguagem, né? E caso você não seja da área, ele vai estar trazendo alguns termos e explicando esses termos, certo? Aqui nesse prompt, né, que desenvolvemos, pedimos para ele seguir aqui o conceito, né, de Shift Left. Então aqui já vai estar entendendo a partir do princípio sobre a utilização do Shift Left. É, colocamos aqui que toda a fonte de conhecimento dele vai ser através de arquivos que colocamos aqui anexo, né, desse agente. E aí que onde ele fizer alguma, é, trazendo algumas respostas com base nos arquivos internos que a gente colocou, ele está ali fazendo algumas referências, dizendo ali que de acordo com esse material, certo? É, ele no caso seguir a fidelidade e nunca inventar ou para utilizar em práticas, né, que contradigam o material como base. Então aqui nós fechamos aqui para que ele só utilize como base o material, ele não saia, né, desse contexto. E como falei, o público-alvo aqui no caso ele vai estar sendo os analistas de qualidade, certo? Acho que é com duas vertentes, que é a de transição de carreiras ou quem já atua na área. E aí que busca uma evolução, uma especialização, ele no caso aqui vai trazer, né, de resposta de acordo com esses dois perfis. E aí esse perfil ele, ele vai vir trazer resposta, como eu falei, adaptativa para cada perfil, certo? Então tipo, ele vai simplificar ali, se for caso um QA que não tenha tanta experiência. Colocamos aqui um fluxo que ele quer que a gente quer que ele siga para poder ser coerente conforme na grande maioria dos times funciona, que é o que ele primeiro ele faça uma análise crítica da documentação, vai fazer com a análise crítica feita, ele vai pegar aqueles pontos e criar as perguntas lá para a gente levar para o refinamento. Diante disso, tudo ok, a gente vai seguir por os testes criando, né, com base no Gherkin e no fim a estimativa. E no final ele vai gerar um arquivo com todo esse material que a gente pode guardar ele anexando na demanda, na feature, né? Então pode servir como um artefato, né?
propriamente dito. O workflow, no caso obrigatório, para ele seguir, seria, como eu falei, ele vai, no caso aqui, ele pergunta, né, o nome da pessoa e se ela está em transição de carreira ou se ele já está na área. Que aí ele vai seguir nesse passo 2, que seria aquela parte de adaptação da interação conforme a atuação, né, do usuário ali que vai estar interagindo aqui com o nosso agente. Como eu falei, se ele está em transição de carreira ou se ele já atua na área. E o passo 3, como eu falei agora há pouco, seria para ele trazer aquele documentozinho ali que a gente pode usar ali como artefato. Utilizamos aqui algumas restrições para que ele não venha a estar utilizando termos, gírias e aí coisas genéricas, então limitando algumas coisas aqui para que ele não saia muito da curva, né? Colocamos aqui os arquivos que ele vai utilizar como base. Então aqui para as reuniões de refinamento temos aqui este prompt anexado para que ele utilize esse formato, traga esse exemplo, né, de formatação. Aqui o do Gherkin, de como ele deve trazer lá a escrita. Aqui tem um PDF com heurísticas para auxiliar ali na parte dos testes, para ele escrever os testes e também a fazer as análises ali do documento. E por fim aqui o documento do BSTQB, que seria para a estimativa. E aí a gente está utilizando aqui a estimativa de 3 pontos, certo? Então vamos lá aqui para a interação, né, com a ferramenta. Eu vou anexar aqui um arquivo que seria o documento da demanda, né, aquele que o Pio ali passou aqui, ó. O Pio passou dizendo que vamos criar essa funcionalidade aqui, que é a retenção e reserva automática do estoque do carrinho, né, com esse objetivo, que é para altas demandas, né, ele quer garantir que o produto para o usuário por 15 minutos. Após isso, ele sai do carrinho. Então aqui a gente tem as regras, né, do escopo, onde tem aqui uma delas, por exemplo, aqui que é o cronômetro, mostrando ao usuário que aquele item ali está 15 minutos ali naquele carrinho, né? E aqui a parte do escopo negativo, onde partes que digamos que no momento ainda não está dentro do escopo, né? Então, anexado aqui esse documento aqui, que seria um exemplo de um documento que um PO passaria, né, para nós. Então ele vai fazer aqui a leitura e a análise aqui com base, né, como eu falei, nos nossos arquivos que estão anexados. Pronto. Aqui está retornando, ó, como antes de fazer esse vídeo eu testei, né, o prompt, algumas coisas, então aqui algumas informações já está salvo em memória dele, como o meu nome e como também que eu já atuo na área, certo? Então o primeiro ponto, né, ele está trazendo aqui a análise crítica, dando aqui os pontos que já estão bem definidos sobre o gatilho, a duração, a liberação e a exclusão, né? E a lacuna aqui, os riscos. Então, que seria aqui, que o documento não especifica onde está a contagem, né, desses 15 minutos, a concorrência. Então aqui alguns pontos. Em caráter aqui de demonstração, eu vou seguir, então vamos dizer que conversamos com o PO, passamos aqui esses pontos que não estão bem claros, assim ele ajustou, reenviamos para cá, ok, ou até mesmo podemos fazer o que? Pegar isso aqui já como premissa e ir para as perguntas. Então, vou pedir para ele prosseguir.
Para quê? Para ele gerar as perguntas com base já naquela análise crítica ali. Então, eu vou fazer essas perguntas, eu como que é na reunião, né? Vou fazer essas perguntas aqui para o PO e usar esses pontos aqui da análise críticas para embasar, né, as perguntas aqui. E como colocamos lá no nosso prompt, ele dá aqui o trecho da use store onde fala sobre esse ponto, né, que não tá claro, né, onde fazer esse controle. E o objetivo aqui da pergunta, que é definir a arquitetura do controle, desse timing. E aí nós temos aqui 8 questões, 8 questionamentos, né? Do que ele já analisou, a gente já consegue aqui, de certa forma, criar uns casos de testes aqui, alguns para nos dar, digamos aqui, um ganho, né, no processo. Então eu vou pedir para ele criar os casos de testes aqui agora, ele prosseguir. Então aqui, ó, ele deixa aqui, eu vou aqui abaixo, ele cobre estudamento do comportamento aprovado, né, da documentação, seria, digamos, o que a gente está seguindo, né. E aí, ó, então você tem 4 casos de testes, dando como nota aqui que o 3 aqui ele é de maior risco, né, porque esse caso 3 aqui, ele fala sobre o que? Fala sobre o cronômetro lá. Então, que, que teremos que ter um pouquinho mais de atenção aqui sobre esse teste aqui, né? Com os casos de testes agora, então a gente vai fazer aqui o que? A estimativa. Qual vai ser a nossa estimativa de testes utilizando aqui teste manual e o automático, né? Ele vai trazer. E quando podemos ver aqui, ó, ele está utilizando lá a leitura do nosso arquivo documento lá, que tem a metodologia lá do PERT, né? Que é a estimativa de 3 pontos. Carregando aqui, ele está lendo. Na verdade, ele trazendo aqui o output e dando aqui a estimativa sobre o teste manual e o automático aqui para cada caso de teste desse aqui, ó. Que foi os casos de testes do qual foi criado lá aqui um pouco acima. Então aqui dando o total, né, consolidado aqui de como a estimativa total sobre os testes manuais, sobre os testes automatizados e o geral, né. E no final aqui ainda está dando aqui uma explicação, né, que no comportamento aqui sobre esses 3 casos aqui, pois como já falamos um pouco mais até acima aqui, né, e o caso 3 ele é o destaque, né, de risco que temos sobre essa demanda aqui. Seguidos aqui, eu vou agora no final pedir para que ele compile o arquivo lá, para que eu possa tá arquivando ele, colocar no Gira, então servir como um artefato, né, dessa análise, né. Ele está aqui finalizando a criação do documento. E aqui ó, o contexto, né, e o problema aqui de acordo com aquele documento que anexamos, o escopo aprovado e o escopo que está fora, e o que está fora do escopo, né, a estratégia aqui, a metodologia aplicada aqui, né, seria aquele fluxo, a análise crítica que ele passou sobre a parte do cronômetro, concorrências, e aqui alguns artefatos, né, que são gerados, só que as perguntas. Então vamos ter um artefato aqui, quais foram as perguntas que a gente utilizou na reunião, os casos de teste aqui escrito em Gherkin e a nossa estimativa,
certo? Aqui ele colocou até uma exclamaçãozinha sobre o ponto aqui, que é o ponto crítico. Então, assim, esse documento aqui a gente pode utilizar para isso, para como um artefato onde a qualquer momento o time ele consegue consultar ali é, e ter e saber como foi toda a nossa análise todo no ciclo ali para desenvolver essa demanda, certo? Então é isso. É, espero que tenha gostado, né? E muito obrigado.